Boa tarde, turminha, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Hoje, nossa terceira aulinha de português, tá? Lembrando que a gente tinha dado início ao estudo de classes gramaticais e, porventura, tá? Porventura, a gente hoje também vai dar continuidade aos mesmos assuntos. Lembrando para vocês que a gente só conseguiu absorver 3 classes gramaticais na aula anterior, tá? Então, hoje a ideia é que a gente vislumbre mais algumas, mas que mesmo assim a gente não termine de revisá-las, tá? Por quê? Porque para não deixar o vídeo tão grande e assim vocês possam estudar direitinho, tá, pessoal? Bom, vamos à primeira transição, né? E a gente dá início propriamente ao conteúdo, tá, pessoal? Bom, vocês já estão me vendo aí com algumas informações, já estão vendo na telinha menor. O que acontece hoje, porventura, lembrando a vocês que a gente revisou a superclasse gramatical dos nomes, né? Lembrando que a gente estudou o que era substantivo, o que era adjetivo e o que era advérbio, tá, pessoal? Lembrando que esses aí são chamados de nomes quando a gente está tratando português, né? Quando a gente estiver falando de, por exemplo, complemento verbal, a gente fala do complemento do verbo. Quando a gente vai falando de complemento nominal, a gente está falando aí de complemento que o nome pede. E normalmente toda classe nominal está relativa a essas 3 classes gramaticais aí, tá? Adjetivo, substantivo e advérbio, ok? Bom, no caso da gente, hoje, porventura, a gente vai dar continuidade com algo muito próximo do nome. A gente inicia com a utilização de pronomes. E aí vocês podem ver, né, que pronome é aquela palavrinha, notem como o nome já sugere, né? Pronome. A função dessa palavrinha é simplesmente substituir a utilização de um nome, tá? Indicando, pode ser também a posição de relações das pessoas em relação a discursos, tá? E alterando aí, não alterando seu significado, mas alterando a palavra que você utiliza para descrever. Como assim, professor? Não entendi. Calma, calma, meu pimpolho. Veja, a gente tem alguns tipos de pronomes, tá? A gente tem, inclusive, pronomes de tratamento. A gente tem pronomes de caso reto, tá? E do caso reto a gente pode falar... aliás, os pronomes pessoais, né? Dentro dos pronomes pessoais a gente pode falar do pronome pessoal de caso reto e o pronome pessoal de caso oblíquo. Mas, no geral, tá? No geral, a palavrinha do pronome ela é utilizada para substituir, tá, a utilização de um nome. Por exemplo, eu posso dizer, o professor de português deu aula hoje. Ou eu posso trocar o professor de português, tá? Lembrando que isso aí é um substantivo, tá? O professor de português. Eu posso trocar esse sujeito por ele deu aula hoje. Veja aí que coisa interessante, tá? Ele deu aula hoje. E ele é um pronome pessoal. Vejam que coisa interessante. Então, eu posso simplesmente trocar nomes já utilizados, né? E esses nomes podem ser configurados por adjetivos, substantivos, advérbios, como a gente viu na aula anterior. E no lugar deles eu posso colocar outra palavrinha para não ter que ficar repetindo. Imagine que coisa interessante. Veja que coisa tão maçante seria. O professor de português veio à escola. O professor de português deu aula hoje. O professor de português foi para casa. Em vez disso, eu dizer, o professor de português veio à escola, ele deu aula e então ele foi para casa. Note que eu não precisei ficar me repetindo. Olha que coisa legal, tá? Lembrando para vocês que pronomes pessoais a gente tem 6, né? E suas variações, obviamente. Mas aí os pronomes pessoais de caso reto, tá? De caso reto que são os 6, desculpa, tá? Hoje caso reto que são 6. Eles são aquelas pessoas que auxiliam você a conjugar os verbos, tá? Primeira, segunda e pessoa do singular, respectivamente, eu, tu, ele, né? E aí no ele você pode ser ele ou ela. E na primeira e segunda pessoa do plural, você tem... Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, você vai ter nós, vós, eles, né? Eles ou elas, nesse caso, tá? Então, esses aí são os pronomes pessoais de caso reto. Já em pronomes pessoais de caso... De pronome pessoal de caso oblíquo, o que você vai ter são aquelas partículas, tá? Que aparecem indicando a pessoa também, só que não inicialmente na frase. Note o seguinte, tá? Quando eu falo, por exemplo, ele contou-te, ou ainda, por exemplo, se eu dissesse, por exemplo, amo-te, tá? Ou então, contou para mim. Essas palavrinhas, contou-te, tá? O te o amo-te, né? O te também. Contou para mim, o mim, tá? Eles indicam
a substituição de um nome, e eles são os pronomes de caso oblíquo. A gente também, do mesmo jeito, tem os pronomes de caso oblíquo para primeira, segunda e terceira pessoa, tá? E aí, neles vocês vão lembrar que tem aquelas me, mim, comigo, né? Obviamente. Qual a diferença? Isso aí, realmente, vocês têm que prestar atenção, tá? Porque você não deve dizer, por exemplo, ó, venha me buscar. Que agonia. Chega a dar um arrepio na espinha. É venha me buscar, tá? Esses pronomes mim, ti, certo? A gente só usa no final de frases. Contou para mim, tá? Tem até uma música engraçada, né? Aquela musiquinha, um memezinho que tinha aí no Instagram, que era o seguinte: faz um favor pra eu, não é pra... Aí a pessoa responde assim: mas o favor é pra mim, você também quer um favor? Não, é que se diz assim. Aí ele diz: ah, se fala pra mim, né? Aí o cara repete: me ajuda. Veja que agonia, certo? Então não façam aí, sejam bons índios, não falem me ajudar, certo? Nem me comer, certo? Vocês não são índios, pessoal. É até errado falar dessa maneira, né? Porque parece que eu estou sendo, como é que eu posso dizer, desrespeitoso com os índios, tá? Então eu peço até desculpas. Só que o que acontece? Não se utiliza mim, ti, certo? Aliás, o li também não, tá? O li também não. No final, no início da frase antes de verbo. Quando você vai utilizar um verbo, por exemplo, me contar, aí você utiliza me, ou te contar. A gente não deixa te contar, a gente deixa te contar, tá? Mas a utilização, a escrita é te e não ti, tá? Não é me buscar, é me buscar, tá? Me. Esses min, ti, a gente só usa no final das frases. E a gente tem me, mim, comigo, te, tim, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, certo? São os mais famosos dos pronomes, os pronomes pessoais de caso oblíquo, tá? Já os pronomes de tratamento são aquelas palavrinhas famosas que a gente utiliza a depender da situação social ou da importância da pessoa. Por exemplo, quando a gente vai falar com um juiz, a gente diz Vossa Excelência, né? Ou Vossa Excelência. Então a gente fala Vossa Excelência. Olha aí, é um pronome de tratamento, tá? Também existe, por exemplo, pronome de tratamento para o Papa, que é Vossa Santidade. E aí, em vez de dizer o Papa, a gente tem uma palavrinha aí de tratamento também, né? Só que ela serve para substituir o substantivo, no caso, Papa ou juiz, né? São pronomes de tratamento. Uma curiosidade interessante, tá, pessoal? É que os pronomes de tratamento, eles são tidos como terceiro, eles são tratados como terceira pessoa do singular. Isto é, se eu estiver falando, por exemplo, Vossa Santidade está elegante hoje. Quer dizer, o Papa está elegante hoje. Note que eu estou, tu estás, ele está. É terceira pessoa, tá? O verbo está conjugado para terceira pessoa. E é justamente por isso que quando a gente fala, por exemplo, tu estás, só que você está. E por que com você, mesmo me referindo à segunda pessoa, né? Quando eu falo diretamente, no discurso direto, né? Eu e você. Por que você não é segunda pessoa? A gente não trata como segunda pessoa do singular, e sim como terceira pessoa do singular. É simplesmente pelo fato de você ser um pronome de tratamento. Olha aí que coisa interessante. O você, ele é a evolução histórica do vossa mercê, tá? Vossa mercê. Vossa mercê passou então dali dos tempos do Brasil colonial, né? A gente foi evoluindo, né? Todo mundo falando, e aí ocorreu, né, de haver algumas modificações históricas, né? O vossa mercê passou a ser o vós me ser, que passou a ser o você, né? E hoje em dia tem gente aí que escreve nem o você, escreve só o C, né? Você vai hoje, você vai para aula, né? Só o C. Então, é por isso que a gente utiliza como terceira pessoa, tá? O você é pronome de tratamento. Vejam que coisa interessante, né? Na língua também tem história. E aí, deixando os pronomes de lado, a gente pode dar uma olhadinha aí nos numerais. Não há muito o que dizer aqui. Na verdade, o numeral é apenas a palavra que indica uma certa quantidade ou ordem, né, referente aos números. Aí a gente pode indicar o 1, 2, 3. Lembrando que os números eles podem ser ordinais, certo? Eles podem ser cardinais. E aí, no ordinal, você tem aquelas primeiro, segundo, terceiro, né? Eles indicam uma ordem, e o cardinal é basicamente só a quantidade, né? 1, 2, 3. Ah, professor, mas isso é muito simples, não precisava nem lembrar. Olhe que não é tão simples não, tá? Quando a gente chega aí, por exemplo, falando no numeral na ordem, por exemplo, o corredor chegou na posição 217,
tá? Olha aí, coisa complicada. Qual é a ordem? 217, tá? É duocentésima décima sétima, tá? Então, assim, pode não ser... Ah, pode ser fácil de você reconhecer? É verdade, pode ser fácil de você reconhecer. Mas de você dominar o assunto, é um pouquinho mais complicado, tá? O buraco está sempre mais embaixo. Mas aí não tem muito o que se estender sobre os numerais, né? A gente fala, então, a gente falou dos pronomes, fala dos numerais, e a gente finaliza hoje com... Não, acho que não se finaliza não, calma. Dá tempo de falar de interjeição. A gente fala dos artigos, então. O artigo nada mais é do que aquela palavrinha que antepõe um substantivo. E olha que coisa interessante. Tudo que você puder colocar um artigo antes, automaticamente vira um substantivo. Olha que coisa interessante. Eu posso dizer o seguinte, tá? A qualidade, olha que coisa interessante. Qual é a qualidade do ensino? Tá? Note. Qual é a qualidade do ensino? A é artigo. Como está antes de qualidade, qualidade vira substantivo. Agora, se eu perguntasse, o ensino é de qualidade? Veja aí que eu não tenho um substantivo. Tudo bem, de qualidade é o que a gente chama de locução adjetiva, tá? Mas nesse caso, qualidade, inferioridade, ou então se eu dissesse, por exemplo, o ensino é de qualidade, é um adjetivo, tá? Nesse caso, uma locução adjetiva porque é de qualidade, certo? E duas palavrinhas indicando o som de um adjetivo a gente chama de locução adjetiva. Mas nesse caso do artigo, lembrando a vocês que a gente tem artigos definidos e indefinidos, bem simples, tá? Artigos definidos são aqueles o, a, os, as, certo? Por exemplo, a cadeira, o carro, certo? Os carros, as cadeiras, tá? E a gente tem também um, uma, uns, umas, ok? Para feminino e masculino. Então, uns, umas, uma são os indefinidos. Notem a diferença. Se eu digo pegue uma cadeira para mim, você pega qualquer cadeira. Agora, se eu digo pegue a cadeira para mim, aí você vai atrás de uma cadeira específica, tá? Então, tem sempre esse joguinho aí. E não, tá? Não tem normalmente a gente só trabalha com feminino e masculino, tá? Tentem se abster um pouquinho desses nuances, desses problemas sociais de hoje em dia, de ter, por exemplo, nomes que a gente geralmente atribui com masculino e coloca aí como com artigo feminino, tá? Isso não existe na língua portuguesa, tá? Um exemplo aí, ninguém vai dizer a carro, tá? Ninguém fala a carro, ninguém fala o cadeira. É a cadeira e o carro, tá, pessoal? Vamos manter dessa forma. Professor, mas isso é muito simples. Olha que não é, tá? Hoje, em pleno século XXI, a gente tem pessoas aí que falam, sei lá, querem falar o Maria, a João. Isso é complicado, tá? Se você quiser colocar, usar artigos femininos, por favor, mude o nome, né? A gente tem essa atribuição aí para nomes masculinos e nomes femininos, tá? Inclusive aí, a maioria deles os terminados com A são atribuídos como feminino, e a maioria terminada com outra coisa sem ser A, O, por exemplo, tá? É atribuído como masculino. É assim que a regrinha de português tá? O professor de vocês não está sendo taxativo com nenhum tipo de questão social. É só eu estou ensinando a vocês o que a regrinha de português diz, tá? E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem o que a gente chama de interjeição. Olha que maravilha. A interjeição, ele é aquela palavrinha que expressa um sentimento na oração, tá? Como assim, professor? A gente tem vários tipos de interjeições, tá? Aquelas que demonstram sentimento, aquelas que demonstram surpresa, aquelas que demonstram um certo cuidado, né? Uma certa preocupação. Notem o seguinte, quando eu falo, por exemplo, quando você descobre que vai comer estrogonofe com batata palha hoje, aí você levanta a mão pro céu, eu vou até levantar só aqui porque eu fui pra academia, eu tô todo doido. Aí você diz, oba! Certo? O oba é uma interjeição de felicidade, né? De surpresa. Agora imagine o seguinte, uma interjeição de dor, né? Você tá lá jogando bola, do nada, você tropica, bate a cabeça no chão, você diz, ai, certo? O ai, ui, são interjeições de dor, tá? Geralmente, as interjeições, elas são perseguidas pela exclamação. Então, quando você diz, ai, ui, oba, geralmente você vai ter uma exclamação, porque a exclamação é a pontuação que a gente utiliza para demonstrar sentimentos, tá? Então, geralmente você vai ter. A curiosidade tá? Não existe só palavrinhas curtas não para interjeições não, tá? Por exemplo, quando você diz para uma pessoa, cuidado! Exclamação, vá devagar, certo? Ou dirija com cuidado, algo do tipo. Esse cuidado, ele
transmite uma ideia de preocupação. Então é uma interjeição de preocupação, tá? Mesmo sendo uma palavra completa. Veja que coisa interessante. Então as palavras podem demonstrar sentimento. Todas as palavras que demonstram sentimento, elas vão ter um valor de interjeição, tá? Independente de qual seja a palavra. Note que cuidado, se eu dissesse os cuidados, seria substantivo, certo? Cuidado estaria funcionando como substantivo. Ele teve cuidado. Ou então, ele é muito cuidadoso. Você teria, então, uma ideia de adjetivo. Olha que coisa interessante. Vem aí, mais uma vez, aquela ideia de que as palavras elas podem tramitar. Isto é, elas podem sair de uma classe gramatical, trabalhar em outra e vice-versa, tá? Indo para lá e para cá. Não é necessariamente obrigatório ela trabalhar em uma única classe gramatical, tá? E aí, pessoal, a gente fica aí devendo a vocês a preposição, tá? Lembrando a vocês que a gente já tinha visto, mais uma vez, adjetivo, advérbio, substantivo na segunda aula, certo? A primeira foi nossa apresentação. E hoje a gente viu pronomes, numerais, artigos e interjeições. Nos falta, então, estudar conjunção, certo? Preposição e verbo. Provavelmente a ordem vai ser preposição, conjunção e por final verbo. O verbo geralmente é aquela que a gente tem que ter mais cuidado. Então é por isso que eu vou deixar por último, para deixar um vídeo bem legal para ele, ok? No mais, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em casos de dúvida, certo? Quaisquer dúvidas que vocês possam vir a ter, por favor, não deixem de entrar em contato comigo. Podem perguntar sobre quaisquer assuntos, né? Nem só do português vive o homem. Então, sintam-se à vontade aí para ir no meu privado conversar, ok? Obviamente, se vocês tiverem dúvida também em relação à atividade, vão lá se questionar a mim, né? Para que eu possa explicar a vocês. Então, beijo no coração, bons estudos para vocês e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.